corpo dos animais pode ser uma verdadeira obra de engenharia, ou um completo quebra-cabeça biológico. Tem bicho por aí com coração onde não devia estar, cérebro onde não parece fazer sentido e até órgãos que trocam de função dependendo da necessidade. É o estranho mundo dos animais, com órgãos em lugares completamente improváveis. E acredite, nada aqui foi erro de montagem. Começando com uma criatura que parece de outro planeta, a estrela do mar. Sabia que ela não tem cérebro? E o mais bizarro, o estômago dela sai pela boca, literalmente. Ela usa os bracinhos para abrir a concha de uma presa como um molusco e depois expulsa o estômago para fora para digerir a comida do lado de fora do corpo. Só depois ela puxa tudo de volta. É tipo um almoço externo, versão alien. E falando em digestão esquisita, tem o pepino do mar, que vive no fundo do oceano. Ele respira pelo ânus. Isso mesmo, o pepino do mar tem uma estrutura chamada árvore respiratória, que fica dentro do reto. A água entra por trás e os órgãos internos fazem a troca gasosa. Mais bizarro que isso, só o fato de que ele pode expulsar parte dos intestinos como forma de defesa, tipo uma bomba intestinal. E que tal o coração do camarão mantis? Ele não bate como o nosso, ele bombeia o sangue em várias direções ao mesmo tempo e fica numa posição centralizada, quase no dorso. Isso ajuda esse bicho a reagir com golpes absurdamente rápidos. Não é à toa que ele tem o soco mais veloz do reino animal. É pura eficiência interna. Agora, vamos para os caracóis, que são uma verdadeira bagunça anatômica ambulante. Por causa da forma espiralada da concha, muitos caracóis terrestres têm o ânus do lado da cabeça. Sim, ali pertinho dos olhos. É esquisito, mas para eles funciona. A natureza compactou tudo num só lugar e seguiu o jogo. E o que dizer das tartarugas? Elas respiram pelos pulmões, certo? Sim, mas algumas espécies aquáticas também conseguem extrair oxigênio pela cloaca, que é a abertura única para tudo. Reprodução, urina, fezes, é como se tivessem brânquias internas na parte traseira, e isso permite que fiquem submersas por muito mais tempo. Já o coração da lula também não é único, ela tem 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias, e um terceiro envia o sangue para o resto do corpo. E para completar o pacote, o sistema nervoso das lulas se estende pelos braços, que são quase independentes. Eles pensam sozinhos, com seus próprios gânglios, como se tivessem cérebros espalhados. A girafa, apesar de parecer bem montada, também tem uma peculiaridade absurda. Para bombear sangue até o cérebro, lá no alto, ela precisa de um coração super musculoso, com pressão altíssima. E para não desmaiar quando abaixa a cabeça, ela tem válvulas especiais no pescoço que controlam a pressão, um sistema hidráulico animal. E não dá para esquecer da lagosta americana, que tem o cérebro no esôfago, ou melhor, ao redor dele. Se ela come algo muito grande, pode acabar pressionando o próprio sistema nervoso. É como se a inteligência estivesse no meio da comida. O polvo, então, além de 3 corações, ele tem cérebro nos braços. Sim, cada tentáculo possui neurônios que funcionam quase como mini-cérebros. Um braço pode explorar uma toca, enquanto o outro está fazendo outra coisa, sem comando direto da cabeça. E tem mais. O cérebro principal é em formato de donut, e o esôfago passa no meio dele. Ou seja, se ele engole algo muito duro, pode literalmente se lesionar o cérebro. O que uma coruja, um polvo, um corvo e um golfinho têm em comum? Parece piada, né? Um mora no céu, outro no fundo do mar, outro na floresta e outro vive brincando nas ondas. Mas acredite, eles compartilham habilidades tão incríveis que fazem a gente repensar tudo o que achava que sabia sobre inteligência animal. Esses 4 bichos, tão diferentes por fora, têm mais em comum do que parece e são mais parecidos com a gente do que com a maioria dos animais. Começa pela inteligência. Todos eles resolvem problemas de um jeito que vai além do instinto. O polvo, por exemplo, é capaz de abrir potes com tampa de rosca, escapar de aquários, memorizar labirintos e até usar objetos como ferramentas. Ele tem o cérebro mais esquisito do reino animal e ainda distribui parte da inteligência
pelos braços. Cada tentáculo é quase um mini-cérebro que pode agir sozinho. É como se ele pensasse com o corpo inteiro. Já o corvo é praticamente um inventor. Ele usa gravetos como ferramentas, cria ganchos, entende sequência lógica, lembra rostos humanos e reconhece padrões sociais. Em experimentos, já superou crianças em tarefas de raciocínio. E não só aprende sozinho, também ensina aos outros. É como se tivesse uma cultura em miniatura dentro do bando. Agora olha o golfinho. Ele se comunica com assobios únicos, entende comandos humanos complexos, se reconhece no espelho, brinca por diversão e consegue até trabalhar em grupo com táticas elaboradas de caça. Já foram vistos cercando cardumes com bolhas de ar e até ajudando pescadores humanos. Eles têm nome, lembram dos amigos e sabem muito bem com quem estão lidando. E a coruja, talvez a mais discreta de todas, mas com sentidos afinados como poucos. Tem audição assimétrica, sim, uma orelha mais alta que a outra para calcular a posição exata de uma presa no escuro total. E os olhos, fixos, funcionam como binóculos de altíssima precisão. Não é só esperta, é uma máquina de caçar silenciosa e meticulosa. E todos eles compartilham mais uma coisa: são observadores. Muito mais do que ativos, são animais que assistem antes de agir. Eles analisam, memorizam, testam e escolhem a melhor estratégia. É um comportamento raro no reino animal, onde o instinto costuma ser mais rápido que o pensamento. No polvo, no corvo, no golfinho e na coruja, a lógica parece vencer o impulso, e isso muda tudo. É como se a natureza tivesse criado 4 versões diferentes de genialidade. Uma que nada, outra que voa, outra que anda e uma que rasteja com braços espertos. O mais fascinante não é o que eles fazem, mas como fazem. Com estratégia, com memória, com sensibilidade. O mundo está cheio de criaturas incríveis, mas algumas, como essas 4, fazem a gente perceber que inteligência não é exclusividade de mamífero nem de humano. Ela pode vir com penas, tentáculos, bicos ou nadadeiras e pode estar muito mais espalhada por aí do que a gente imagina. Na natureza, a adoção não é exclusividade dos humanos. Tem bicho por aí que surpreende o mundo inteiro ao adotar filhotes de outras espécies. E o mais incrível, às vezes, eles acolhem exatamente quem deveria ser a presa, como aquela leoa que, em vez de devorar um filhote de antílope, cuidou dele como se fosse seu. Ela protegia, lambia, ficava por perto, como se algo nela dissesse: esse aqui agora é meu. E não foi um caso isolado. Em outra parte do mundo, um grupo de baleias cachalote foi visto nadando junto com um golfinho deformado. Ele tinha um formato diferente, não era da espécie delas, mas mesmo assim foi aceito no grupo. Ele nadava no meio da formação, com direito à proteção, companhia e até afeto. E falando em golfinhos, teve um caso ainda mais curioso. Um golfinho nariz de garrafa que adotou um filhote de baleia de outra espécie. Eles nadavam juntos, dormiam juntos e o filhote era tratado como parte da família. Entre os primatas, tem ainda mais surpresa. Um macaco capuchinho foi observado cuidando de um pequeno sagui, que não era nem da mesma espécie. O capuchinho carregava o bichinho nas costas, alimentava, protegia e integrava ele ao grupo. Ninguém sabe como começou, mas sabe-se que durou semanas. E o mais impressionante, esse tipo de adoção também acontece entre preguiças. Um filhote de preguiça 3 dedos foi acolhido por uma fêmea de outra espécie, como se fossem mãe e filho. Ela deixou o filhote subir nela, ficou com ele por dias e até alimentou o pequeno com os mesmos hábitos da espécie dela. Agora se prepara. Teve até tartaruga gigante adotando um hipopótamo órfão. É isso mesmo. O filhote de hipopótamo estava sozinho, vulnerável, e a tartaruga simplesmente passou a andar com ele, dormir do lado, nadar junto. Era uma amizade que ninguém esperava, mas que se manteve firme por semanas. No mundo das aves, isso também acontece. Andorinhas e outros pássaros já foram vistos cuidando de filhotes que não são seus, alimentando ninhos misturados, protegendo ovos de outras espécies, às vezes por instinto, às vezes por engano, mas quase sempre com dedicação real. E entre os cetáceos, tem o caso de uma orca que adotou um narval jovem. O narval era de outra espécie, mas passou a seguir o grupo e foi aceito como se fosse um deles, sem rejeição, sem conflito.
apenas inclusão. E claro, não dá para esquecer dela, a gorila Coco, que ficou mundialmente famosa por cuidar de gatinhos. Ela tratava os filhotes com carinho, levava no colo, protegia e chorou quando um deles morreu. Não era instinto, era laço. Os cães domésticos também entram nessa lista. Já houve inúmeros casos de cachorros que adotaram filhotes de outras espécies, desde cordeiros e cangurus até coelhos e gatos. Cuidam, aquecem, lambem e protegem como se fossem seus. Essas histórias mostram que no mundo animal o instinto vai muito além da caça. Às vezes, o que parece impossível acontece, e quando acontece, é de emocionar. Tem animal por aí com olhos tão grandes que parecem ter saído de um filme de ficção científica, tipo a lula colossal. Esse bicho vive nas profundezas do oceano e tem os maiores olhos do planeta. Cada um pode medir até 27 centímetros de diâmetro. É o tamanho de uma bola de vôlei dentro da cabeça de um molusco. Esses olhos gigantes são perfeitos para detectar criaturas no escuro total do fundo do mar. E não para por aí. A lula gigante, que é parente próxima, também não fica muito atrás. Os olhos dela chegam a 25 centímetros e têm lentes com o tamanho de uma laranja. Elas enxergam mesmo quando quase não há luz. É como se fossem lanternas biológicas. Agora sai da água e vem para a terra. O avestruz tem os maiores olhos entre todos os animais terrestres, com cerca de 5 centímetros de diâmetro. E isso é maior que o cérebro dele, literalmente, mas é útil. Ele consegue ver predadores de longe em campo aberto. Falando em proporções bizarras, olha o tarsier. É um primata minúsculo, com olhos desproporcionalmente enormes. Cada globo ocular tem quase 1,5 centímetros, o que pode parecer pouco, mas em comparação ao corpo, é como se um ser humano tivesse olhos do tamanho de maçãs. Eles não conseguem nem mexer os olhos nas órbitas, precisam virar a cabeça toda para olhar para o lado. Voltando ao mar, tem o tubarão Big Eye Thrasher. O nome já entrega Big Eye. Os olhos dele chegam a medir mais de 10 centímetros de diâmetro e ficam estrategicamente posicionados para capturar o máximo de luz possível nas partes escuras do oceano. Outro peixe impressionante é o peixe-espada. Os olhos dele podem passar dos 9 centímetros e isso ajuda demais quando ele nada em águas profundas e precisa identificar presas a longas distâncias. E tem um animal que muda a cor dos olhos conforme a estação, a rena. No verão, os olhos dela são dourados. No inverno, viram azul. Esse ajuste ajuda a enxergar mesmo quando o sol desaparece por meses. E até hoje, os cientistas ainda estão estudando como isso é possível. Tem também o peixe de 4 olhos. Na verdade, ele tem 2, mas cada um é dividido ao meio. Uma parte enxerga acima da água e a outra abaixo. É como se tivesse visão anfíbia em tempo real. Genial! E quer esquisitice? A lula coqueiad tem um olho gigante e o outro bem pequeno. O maior fica voltado para cima para captar a luz que vem da superfície. O menor fica apontado para baixo, buscando criaturas bioluminescentes no fundo. É como se tivesse visão de 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Até o cavalo entra na lista. Cada olho mede cerca de 5 centímetros, igual ao do avestruz. Ele tem visão quase panorâmica, enxergando quase tudo ao redor sem virar a cabeça. A verdade é que, quando se trata de olhos, a natureza foi longe demais. No fundo do mar, no meio da floresta ou na savana africana, sempre tem um par de olhos gigantes, observando tudo até a gente. Tem animais por aí que a ciência simplesmente ainda não conseguiu explicar direito. E não estamos falando de criaturas escondidas em cavernas ou florestas inalcançáveis. São bichos reais, documentados, mas que continuam sendo um grande ponto de interrogação. A lula gigante é um ótimo exemplo. Ela existe, já foi filmada algumas vezes, mas ninguém sabe ao certo como vive, onde se reproduz ou quanto tempo pode viver. Tudo que se sabe vem de cadáveres encontrados em redes de pesca ou boiando no mar. Vários metros de tentáculos, olhos do tamanho de um prato e um bico capaz de triturar
triturar ossos. E mesmo assim, ela continua um fantasma dos mares. Outro que parece ter saído de um conto de ficção é o tubarão da Groenlândia. Esse animal pode viver mais de 400 anos, isso mesmo, 4 séculos. Mas o mais louco é que ele só atinge a maturidade sexual por volta dos 150, ou seja, quando Napoleão estava batalhando na Europa. Esse tubarão ainda era um adolescente. Tem também o peixe-bolha, aquele com cara de tristeza eterna. Todo mundo já viu uma foto dele inchado e gelatinoso, mas quase ninguém sabe que aquele aspecto bizarro é resultado da descompressão fora d'água. Na natureza, ele vive a mais de 1000 metros de profundidade e até hoje ninguém conseguiu observar um peixe-bolha vivo no seu habitat natural. Ele é praticamente um fantasma do fundo do mar. E o narval, conhecido como unicórnio do mar, esse cetáceo com um dente gigante em espiral, ainda deixa os cientistas cheios de perguntas. Ninguém sabe exatamente por que esse dente se desenvolveu tanto, nem como ele é usado. Tem gente que acha que é uma arma, outros acham que é uma antena sensorial. E o mais curioso, só os machos têm esse chifre. Agora pensa num animal que é meio bicho, meio planta. Existe. É uma lesma do mar que faz fotossíntese. Ela se alimenta de algas e incorpora os cloroplastos ao próprio corpo. Depois disso, passa semanas vivendo só de luz solar, como se fosse uma folha com cérebro. A ciência ainda tenta entender como isso é possível sem rejeição celular. Tem também o bicho preguiça, que parece simples, mas carrega um ecossistema inteiro no próprio corpo. No pelo dele crescem algas, fungos e até insetos que só vivem ali. Tem fungo que só foi encontrado em pelos de preguiça. É como se ele fosse uma floresta ambulante e ainda não se sabe ao certo como essa microfloresta se forma, nem por que os bichos fazem questão de viver nela. Bem, digamos que tem criaturas que até já foram catalogadas, mas continuam desafiando tudo que a gente entende como normal na biologia. Enquanto a gente acha que já sabe tudo sobre o mundo animal, a natureza vai lá e entrega mais um enigma.